Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Paulo. Eu passei para falar um pouquinho sobre o que foi abordado no segundo bimestre. Por quê? Porque semana que vem fecha o segundo bimestre, tá? E aí semana que vem eu não vou passar atividade porque eu quero fazer um balanço dos alunos que entregaram e os que faltam entregar atividades. É importante que vocês entreguem no prazo. Entregar depois do prazo também pode, mas diminui a nota de vocês. E é importante que você entregue no prazo para poder se organizar melhor, tá? Então agora eu vou fazer um fechamento das aulas do segundo bimestre. É importante isso. No segundo bimestre a gente viu algumas, deixa eu ver aqui, a gente viu curvas de solubilidade, tá? Então o que significam as curvas de solubilidade? Se eu coloco um soluto, por exemplo, sal de cozinha, num solvente, por exemplo, água, ele vai se dissolver. O sal de cozinha ele se dissolve até um certo ponto na água. E aí, a partir daquele ponto, ele não se dissolve mais. Ele vai para o fundo, a gente chama de corpo de fundo. Tá? E aí, quando forma esse corpo de fundo, a gente deixa de ter uma solução homogênea e passa a ter uma solução heterogênea. Tá? Uma solução homogênea uma fase, solução heterogênea duas fases. A gente consegue ver o sal ali. Com uma fase só a gente não vê o sal está totalmente dissolvido na solução. E as curvas de solubilidade são importantes porque cada sal vai ter a sua curva de solubilidade. O NaCl tem a sua curva, o nitrato de potássio tem a sua curva, o sulfato de cobre tem a sua curva, cada um tem a sua curva. O mais importante para saber dessas curvas é que a curva dos sais geralmente, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, eu consigo solubilizar mais. Em soluções mais frias, eu consigo solubilizar menos. Em soluções mais quentes, eu consigo solubilizar mais sal. Essa é a ideia principal. Isso não funciona na verdade o inverso com os gases. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade dos gases. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade dos gases. Isso fica claro quando a gente abre uma coca gelada, por exemplo, e uma coca temperatura ambiente, coca quente, entre aspas. Quando você abre a coca quente, temperatura ambiente, a hora que você vai abrir, você sente que sai muito mais gás. E quando você abre uma coca gelada, sai bem menos gás. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. Isso fica claro por quê? Porque o gás quer ir embora. Mas, para sólidos, sais, isso é o inverso. Se eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver lá na minha solução mais o sal. Tá? A gente viu o diagrama de fases, onde a gente tem as transições dos estados sólido, líquido e gasoso. E a gente tem o ponto triplo, onde a gente fica com as três fases, as três fases coexistem ao mesmo tempo, tá? E aí essas variações do estado físico da matéria, a gente pode conseguir alterando pressão e temperatura. E por último, a gente viu, na verdade, por último aqui, mas a gente viu bem no comecinho do bimestre, preparação de soluções, a parte de molaridade. É sempre importante vocês saberem que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, substâncias, o que for. É basicamente assim, ó. Uma dúzia não é 12? Então, uma dúzia, essa unidade dúzia, uma dúzia é 12. 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Beleza? E aí, por que eles fazem isso? Porque se for não dá para pesar um átomo. Então, se eu pego 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, eu consigo pesar. Tá? Basicamente, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eles pesam 12 gramas. E aí, por isso que a gente olha lá na tabela periódica e fala que a massa molar do carbono é 12. Por exemplo, 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, que é 1 mol. Se a gente olha lá na tabela periódica, a massa molar do oxigênio é aproximadamente 16 gramas.
por mol, tá? Essa era a ideia principal. Belezinha, pessoal? Então, semana que vem a gente fecha as coisas do segundo bimestre. E eu quis fazer essa retomada de tudo que a gente viu no segundo. Um abraço a todos. Estudem. Bons estudos. Tchau.